Fala galerinha, professor Gustavo Lobão na área. Para dar continuidade à nossa revisão de eletrostática, hoje nós vamos falar sobre campo elétrico. Então, o que vem a ser campo elétrico? O campo elétrico, assim como outros campos estudados na física, como o campo gravitacional, o campo magnético, o campo nada mais é do que algo que perturba o seu meio, perturba o espaço. Algo que é muito tradicional nos nossos estudos é estudar justamente a presença de um campo magnético ou de um campo gravitacional. O campo gravitacional ele é muito mais estudado, nós temos muito mais conhecimento, é mais palpável o campo gravitacional. O que vem a ser o campo gravitacional? É o campo que a Terra exerce, certo? Com o nosso, de toda a matéria que está presente na Terra. Nós sabemos que o campo gravitacional é a interação entre matérias, certo? Então, quando eu tenho duas matérias que possuem massa, elas interagem entre si. Qualquer matéria, não, eu preciso que uma delas tenha aí uma quantidade expressiva, como a Terra. Então, essa quantidade de matéria expressiva, como a da Terra, é o suficiente para gerar esse campo. Então, se nós observarmos aqui, a Terra ela possui um campo gravitacional, né? Ela possui uma quantidade de massa bem expressiva, uma quantidade de matéria bem expressiva. Então, dessa maneira, a Terra ela perturba esse espaço ao redor, assim como eu disse, né? Que se eu soltar essa caneta aqui, ela cai. Então, eu sei que nesse ponto eu tenho a presença de um campo gravitacional, porque se eu soltar, ela vai cair. Então, é como se eu tivesse a presença, colocasse uma bolinha aqui, e eu tivesse a presença dessa perturbação nesse ponto. Então, se eu soltar a bola aqui, ela vai automaticamente o quê? Cair no chão, ela vai ser atraída pela Terra. Então, a Terra, ela causa aqui uma certa perturbação, a qual ela vai estar atraindo essa bolinha. Se eu retirar a bolinha daqui, o campo continua existindo, porque o campo não depende desta bolinha. O campo depende da Terra. Então, se eu tirar a bolinha, aqui ainda continua tendo campo. Ora, isso é bem intuitivo. Por quê? Nós temos o nosso campo presente aqui. Se eu retirar essa caneta daqui, o campo ainda existe, não sumiu o campo. O campo ainda está presente aqui, tá bom? Então, o que gera esse campo é a Terra. Da mesma maneira, nós vamos estudar o campo causado justamente por duas cargas. Porque quando eu falo de campo elétrico, o que me importa é uma carga geradora. Então essa carga geradora, ela tem que ser uma carga expressiva, porque é ela que vai gerar toda a característica, toda a perturbação ao redor dela. Então imagina só, eu vou desenhar uma carga aqui, vou por acaso colocar uma carga positiva. Poderia ser uma carga negativa? Poderia. Essa carga, ela está modificando, ela está interagindo com o seu meio ao redor, tá bom? Essa interação com o meio ao redor, que é o que nós chamamos de campo elétrico, tá? Mas como que eu faço para medir isso daqui, professor? Assim como quando nós soltamos essa caneta, eu posso falar que ela é um corpo de prova, ou seja, como que eu provo que existe gravidade neste ponto? Solta a caneta. Se ela ficar parada, não temos gravidade. Se a caneta cair, obviamente nós temos gravidade. E vamos fazer um teste para ver se aqui há gravidade. Há gravidade. Então, essa caneta aqui é o que eu chamo de corpo de prova. É um pontinho de prova. Ora, com a carga eu vou fazer o mesmo. Só que, lembrando, campo gravitacional interage com massa. Campo elétrico interage com carga. Então eu não vou colocar uma pedra para interagir com o campo elétrico. Eu vou colocar o quê? Uma carga. Então eu vou vir aqui e vou colocar uma carguinha aqui. Essa carguinha que eu vou colocar, eu vou chamar ela de carga de teste ou carga de prova. Então eu vou colocar aqui uma carga de prova. Vou colocar uma carga positiva também e vocês vão me entender o porquê dessa carga ser positiva. Nós vimos pela lei de Coulomb que essas duas cargas causam uma interação entre elas, que é justamente uma interação de repulsão. Essas duas cargas interagem de maneira repulsiva. Uma carga repulsa a outra carga, tá bom? Então aqui vai surgir uma força elétrica. Então para cá vai surgir uma força elétrica.
Muito bem, surgiu a força elétrica. Nós convencionamos o campo elétrico foi convencionado que ele tem a mesma direção e sentido, então o campo elétrico tem a mesma direção e sentido que a força elétrica em uma carga positiva. Pessoal, isso é muito importante. O campo elétrico, ele tem a direção e sentido iguais à de ação da força elétrica em uma carga positiva. Então tá, se eu coloquei uma carga positiva aqui, a minha força elétrica ela tem essa direção e sentido. Então o meu campo também tem essa direção e sentido. Se eu colocar uma carga elétrica positiva agora nesse ponto aqui, ó, uma carga elétrica positiva nesse ponto aqui, surgirá nela justamente uma força elétrica nessa direção e sentido. Por quê? Positivo com positivo, repulsão. Muito bem. Então aqui está surgindo justamente uma força elétrica. Se aqui surge uma força elétrica, na mesma direção e sentido surgirá o meu campo elétrico, tá bom? Campo elétrico ele é denotado por essa letra E. Então aqui, ó, campo elétrico denotado pela letra E, ele é uma grandeza vetorial, possui módulo, direção e sentido. Muito bem. Vou colocar outra carga, vou colocar uma carga aqui, ó. Coloquei uma carga aqui. Vai surgir uma força? Vai. A força vai estar surgindo para cá, certo? Então aqui tem uma força elétrica. Se surgiu força elétrica, surge também campo. E o campo está na mesma direção e sentido. Agora vem a grande pergunta que não quer calar. O que acontece se eu retirar essa carga de prova? Tirei a carga de prova. Bom, se eu tirei a carga de prova, automaticamente sumiu a força. Não tem força. Por que que não tem força? Não tem força porque a força ela é causada pela interação das duas cargas. A carga geradora e a carga de prova, tá bom? Se eu soltar essa caneta aqui, o que faz essa caneta ir para baixo? A força peso. A força peso dela faz ela cair. Se a caneta não estiver aqui, não tem força peso. Porém, ainda existe gravidade nesse ponto. Eu tenho certeza que tem gravidade nesse ponto. Mas não tem força. O campo gravitacional continua o mesmo, apontando para baixo com uma aceleração de mais ou menos, né, a gente arredonda, para 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do nosso campo gravitacional. Com ou sem uma massa para testar. Se todo mundo da Terra sumisse, o campo gravitacional da Terra ia continuar o mesmo, tá bom? A mesma coisa acontece lá. Se eu tirar essas cargas aqui, pum, tirei as cargas. Ao retirar as cargas, a força some, porque a força depende justamente do quê? Da interação entre as duas cargas. Mas o campo não some, o campo permanece lá, tá bom? Então, vou lá e vou tirar essa minha carga. Ao tirar a carga, some somente a força. O campo continua. E olha só que interessante, nós vimos então que o campo elétrico de uma carga positiva é um campo que nós chamamos de campo divergente, ou seja, ele diverge daquele ponto. Então note que todas as setas estão saindo da carga geradora positiva. Todos os campos estão saindo da carga geradora positiva. Ah, professor, você falou que o campo elétrico ele tem a mesma direção e sentido que a linha de força em uma carga positiva? Sim. E se a carga for negativa? Vai ser o contrário. Vamos observar? Vou colocar aqui agora uma carga negativa. Então, se eu colocar uma carga negativa aqui, vou colocar ela aqui. Colocando uma carga negativa. Opa! Essa força aí é diferente. Carga positiva com carga negativa, eu tenho força de atração. Muito bem, você aí que lembrou da aula de força elétrica, lei de Coulomb. Se você não lembra dessa aula, se você não assistiu essa aula, não tem problema, não precisa se desesperar. Você pode simplesmente clicar aqui em cima, deixa eu ver, aqui em cima. Vai aparecer um encartezinho aqui em cima e você clica nesse encarte e você será direcionado direto para o vídeo de força elétrica. Muito bem, continuando, nós temos aqui uma carga negativa. Então, essa carga negativa aqui, ela vai gerar justamente uma força de atração. Então, para onde vai estar apontando essa força? Essa força vai estar apontando para dentro, apontando para a carga positiva. E se ela é uma carga negativa, a minha linha de campo, então essa daqui é a minha força elétrica, a minha linha de campo ela atua de maneira
Mesma direção, sentido oposto, ou seja, mesma direção, sentido oposto. Então ela vai estar para fora, linha de campo para fora. Isso faz com que todas as linhas de campo de uma carga positiva, elas saem da carga positiva. Então nós chamamos isso de divergente, ela diverge da carga positiva. Então é desta maneira que ele se comporta, tá bom? Vamos ver como que se comporta então com uma carga negativa. Vou dar um passe de mágica. Tcharam! Bom, na carga negativa eu havia dito que elas não interagem. Nós vamos observar ela como? Nós vamos observar a partir de uma carga positiva, interagindo com essa carga geradora. Agora minha carga geradora, ela é uma carga negativa. Vou desenhar uma carga positiva aqui. Então vou lá e vou colocar uma carga positiva aqui. Bom, carga negativa com carga positiva, atração. Muito bem. Você que falou atração aí, acertou. Força de atração. Força elétrica. Muito bem. Qual é a nossa propriedade? O que foi convencionado sobre o campo elétrico diz que o campo elétrico ele tem direção e sentido iguais igual à força elétrica de uma carga positiva. Então, a força elétrica da carga positiva está apontando para a minha carga geradora. Então, eu tenho aqui a presença de um campo elétrico que aponta para a carga geradora. Campo elétrico. Muito bem. Se eu colocar outra carga aqui, outra carga positiva, força elétrica apontando para dentro, apontando para a carga negativa. Então, eu também tenho campo elétrico apontando para a carga positiva, para a carga negativa. Outra carga positiva aqui, força elétrica fazendo com que ela seja atraída pela carga geradora e o meu campo também, mesma direção e sentido. Muito bem. Professor, e quando tiver uma carga negativa, como vai ficar? Vamos observar uma carga negativa agora. Vou colocar aqui uma carga negativa. Então aqui, pá, carga negativa. Carga negativa com carga negativa, repulsão. Muito bem. Então aqui vai surgir uma força de repulsão. Força de repulsão. Muito bem. Força elétrica aí, repulsão. Lembrando, convencionalmente, o campo tem mesma direção e sentido oposto quando a carga é negativa, a carga de prova negativa. Mesma direção, sentido oposto, apontando para dentro também. Então note que as linhas de campo de uma carga negativa, ela não é divergente, ela é convergente. Todas as linhas convergem à carga negativa. Vamos olhar as duas cargas agora lado a lado? Mais uma vez, aquele toque de mágica. Plim, plim. Tadã! Então aqui nós temos as cargas positivas, todas as linhas de campo saindo da minha carga positiva, ou seja, ela é divergente, ela sai da minha carga positiva. Já na carga negativa é completamente ao contrário, elas são convergentes, elas convergem à minha carga positiva. Então, é possível de se observar que na carga positiva, todas as linhas de campo saem da minha carga. Então, carga positiva, as linhas de campo saem da minha carga. Quando a carga é negativa, as linhas de campo entram na minha carga. Aí você pode se perguntar, bom, e se eu tiver a interação entre uma carga positiva e uma carga negativa? Como que ficaria essas linhas de campo? Vamos observar como ficaria essas linhas de campo. Mas antes, eu quero mostrar um negócio interessante para vocês. Note que quanto mais próximo da carga, eu vou fazer essa região pontilhada aqui, ó. Quanto mais próximo da carga, tá vendo que essas linhas de campo são mais juntas? Elas são menos espaçadas. Em ambos os casos, ó, quando eu estou mais próximo da carga, eu tenho mais, as linhas de campo são mais unidas. A distância entre elas é menor. Tá? Conforme eu vou distanciando da minha carga, vai ficando uma distância maior, tá vendo? Olha só, a distância quando eu vou afastando é maior. Lembrando que aqui eu tenho linhas saindo para todos os lados, tá bom? Essa carga aqui é uma carga pontiforme, então eu imagino que isso daqui seja uma bola, tá? Uma esfera. E eu tenho aqui, ó, cargas entrando nela, linhas de campo entrando nela em todas as direções, tá bom?
todas essas linhas aqui são perpendiculares à superfície. Então, dando o zoom na superfície, eu tenho a superfície dela. As linhas de campo, no caso de uma carga negativa, elas estão entrando e sempre perpendicular à superfície, tá bom? Então, todas essas linhas entram perpendiculares à superfície. Da mesma sorte, todas essas linhas estão saindo perpendiculares à superfície. Porém, eu tenho várias, infinitas linhas de campo saindo numa carga positiva e chegando numa carga negativa. Mas quanto mais próxima eu estou, maior é a intensidade. Nós já vamos aprender a calcular a intensidade desse nosso campo, tá bom? Mas vamos ver como que esses dois campos se comportam quando eu tenho interação, tanto entre cargas de sinais opostos, como cargas de sinais diferentes. Vamos lá. Então eu tenho aí uma carga negativa e uma carga positiva. Lembra só que nas cargas negativas, ou no caso, nas cargas positivas, as linhas de campo sempre saíam e nas cargas negativas elas sempre entravam. Então eu vou ter uma linha de campo que vai sair, isso aqui é a linha reta, tá bom? E vai sair justamente da positiva e vai entrar na negativa, mais ou menos dessa maneira aqui. Então aí a gente vai ter que desenhar ela, bom, no capricho. Eu sou um exímio desenhista, note, tamanha maestria ao desenhar. Opa, dá para ver aí o quanto eu sou bom em desenho. Mas note que todas as linhas elas estão saindo da minha carga positiva e entrando na carga negativa, certo? Então eu vou ter sempre essa composição aqui, tá bom? Saindo aí bonitinho. E essa daqui é a maneira a qual vai se comportar as minhas linhas de campo quando eu estou trabalhando com duas cargas de sinais opostos. Então note que nessa região aqui, ó, eu tenho muito mais linhas de campo. A densidade de linhas de campo aqui é muito maior do que do outro lado. Ah, mas e quando eu tenho sinais iguais? Como que fica? Fica exatamente desta maneira. Desta maneira. As linhas de interação vão se comportar dessa maneira. Onde aqui nesse centro aqui, ó, eu não tenho a presença do campo. Tá? Justamente porque é esse campo interagindo com esse campo se anula. Tá? Essa daqui são linhas de força. Nós chamamos isso daqui de linhas de força. Eu vou mostrar como que fica as linhas de força numa imagem que fica muito melhor do que esse meu desenho. Então, dá uma olhada só nessa imagem. Agora sim, bem melhor. Então, olha só, duas cargas positivas, olha como que é as interações entre elas. Essas linhas aqui são as linhas de força. É justamente por isso que essas duas cargas aqui, como têm sinais iguais, elas se repelem, justamente devido a essas linhas de força. E olha só, cargas de sinais opostos, olha como as linhas de forças se alinham, fazendo com que elas se juntem. De maneira que, quando eu tenho sinais iguais, cargas iguais, elas se repelem, tá bom? Mas como que eu faço para descobrir como que é o campo elétrico nesses pontos? O campo elétrico ele sempre é tangencial à linha de força, tá bom? Da carga positiva, ou contrária à carga negativa. Então note, o que é tangente? É só dar aquela escadinha, né? Aquela bitoquinha de nada. Então pega aqui, ó, eu vou fazer uma linha reta aqui. Ó. Então, para cá seria a linha de campo nesse ponto. Para cá seria a linha de campo nesse ponto. Para cá, bitoquinha, linha de campo nesse ponto. Então note que aqui ó, ela fica bem próxima, né? Ela é bem próximo da própria linha de força, né? Essas linhas aqui nós chamamos de linhas de força, tá bom? Então são as linhas de força que interagem aí entre essas duas cargas quando ela tem mesmo sinal e entre essas duas cargas quando elas têm sinais opostos. Note que quanto mais próximo das cargas, maior é a intensidade dessas linhas. Por consequência, quando estou mais próximo das cargas, maior é a minha intensidade do campo. Bom, intensidade, 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 mas e aí? Como que a gente calcula essa intensidade? Eu quero falar de números, fórmulas. Vamos lá.
Muito bem. Basicamente, para calcular a intensidade do campo elétrico, nós precisamos ter uma carga que vai gerar esse campo elétrico, é a carga geradora. Então, essa é a carga a qual eu vou estudar, quero saber como que o campo dela se comporta e tudo mais. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma carga, vou colocar uma carga positiva, não importa, tá bom? O que vai diferenciar se ela é positiva ou negativa, o que vai modificar é simplesmente se ela entra, se o campo entra na carga negativa, se o campo sai da carga positiva, só isso. Tá? E eu preciso então de uma carguinha de prova. Essa carguinha de prova aqui, ó, por exemplo, positiva, ela sim eu preciso descobrir qual é a minha questão aí, qual é a carga dessa minha carga de prova. Ela eu preciso saber quanto que é, tá bom? Então eu vou chamar essa carga de prova, vou chamar ela de carga Qzinho. Então ela tem uma carga Qzinho. Já essa carga geradora, ela tem uma carga Qzão. Muito bem. Nós sabemos que aqui vai surgir entre elas uma interação. Então, como são cargas dos mesmos sinais, aqui eu tenho uma distância D que liga as duas, aqui vai surgir então uma força elétrica. Força elétrica. Ótimo. Essa força elétrica, ela é igual a K0 vezes a carga Q, que é a carga geradora, vezes a carga Qzinho, que é a carga que eu estou como prova, dividido pela distância ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado. Bom, mas eu quero saber o campo, eu não quero saber a força, justamente. O campo, se eu tirar essa carga daqui, ora, se eu sumir com essa carga daqui, o campo vai continuar presente, não vai? Então é isso que eu preciso fazer, eu preciso sumir com essa carga daí, para descobrir quanto que é o campo naquele ponto. Por quê? Se eu colocar a caneta aqui, ó, eu sei quanto que é o campo gravitacional nesse ponto. Com ou sem a caneta, o campo gravitacional nesse ponto é o mesmo. Então eu quero descobrir isso. Como que eu faço para tirar essa carguinha aqui daqui? Ué, eu preciso dividir por quê? Então, olha só, eu vou dividir por quê? Então, venho aqui e divido isso daqui, né, por quê? Quando eu dividir por quezinho, isso daqui some, tá vendo? Simplifiquei, ficou um em cima e um embaixo. Tudo que eu faço desse lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado também. Muito bem, então vai ser dividido por quê? Pronto, nós chegamos aí à fórmula do nosso campo. Nós temos então que a intensidade do campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga de prova naquele ponto que eu estou analisando. Ou posso ainda dizer que o campo elétrico em um determinado ponto qualquer é igual a K0, que é a constante eletrostática do vácuo, vezes a carga Q, que é a carga que gera o campo, dividido por D ao quadrado, onde D é justamente quando eu quero calcular o campo nesse ponto. Então, se eu quero calcular o campo nesse pontinho aqui, ó, quero calcular qual é o campo nesse ponto. Então, para calcular o campo nesse ponto, é justamente K0 vezes Q dividido por D ao quadrado, tá bom? Campo elétrico é dado em qual unidade de medida? Ora, força por carga, não é Newton por Coulomb? Isso aí. Então, campo elétrico é dado em Newton por Coulomb. Vamos analisar legal isso daqui? Vou tirar essa carguinha daqui. Quando eu tiro a carguinha daqui, nesse pontinho aqui não existe mais força elétrica. Mas ainda existe campo. Muito bem. Esse campo nesse ponto aqui é uma distância D. Eu vou dizer que o campo nesse ponto, então o campo aqui é igual a 100 newtons por coulomb. Isso quer dizer que se eu colocar uma carga Q nesse ponto aqui de 1 coulomb, se eu colocar uma carga Q de 1 coulomb, qual é a força que ela vai estar interagindo? Ora, se eu quero descobrir a força, eu posso trabalhar em cima dessa formulinha e descobrir a força, não posso? Sim. Se eu passar o Q multiplicando, eu vou ter que força elétrica é igual a Q vezes E, Q vezes o campo. Essa força, vou até falar aqui para vocês mais próximo. Essa força elétrica, o pessoal costuma dizer que é a força que entra, tá? Força elétrica é a força que entra. Não gosto muito, mas força que entra, tá bom? Força que entra, não é força que entra, é força que entra, tá bom? Então eu tenho aqui a carga Q. Então se eu quero descobrir, eu coloquei uma carga Q que vale 2 coulombs, ou 1 coulomb só. Se ela vale 1 coulomb, ora, a força vai ser 1 vezes o campo. O campo é 100 newton coulombs. Então aqui eu vou ter 100 newtons. Então se eu colocar uma carga de 1 coulomb, então a carga igual a 1 coulomb, eu vou ter nesse ponto uma força elétrica de 100 newtons. Se eu colocar uma carga de 2 coulombs,
uma carga de 2 coulombs, eu vou ter uma força elétrica de 200 newtons e assim sucessivamente. O que faz com que interfira nessa força é justamente a carga e não o campo. O campo é sempre o mesmo aqui, é 10 newton por coulomb. Opa, pera, 10 newton por coulomb é sempre constante. Isso me fez lembrar uma coisa, professor. Quando eu tenho a minha força peso, ela só interfere a minha massa. O campo gravitacional é o mesmo. O que vai mudar é a minha massa. Quanto mais massa eu tenho, maior é a minha força-peso. Quanto menos massa eu tenho, esse professor aqui do lado, ó, ele tem muito menos massa do que esse professor. Opa, não, essa câmera não dá pra... Olha só, esse professor aqui tem muito mais massa do que esse professor aqui. Então, note que a força-peso deste professor aqui é bem maior que a força-peso deste professor aqui. Justamente, o campo não muda. O campo na Terra é o mesmo. Vamos arredondar aí, 10 metros por segundo ao quadrado, aceleração gravitacional. Então, o que está mudando é justamente a massa, que é a massa que interage com o campo gravitacional. É a mesma coisa que acontece aqui. O que interage com o campo elétrico é a carga. Então, quanto maior a carga, neste ponto aqui, o campo é um só nesse ponto. Quanto maior a carga, maior vai ser a minha força. Mas o que vai mudar mesmo é simplesmente a carga. O meu campo é o mesmo, tá bom? Então isso é o campo elétrico, tá joia? Então eu tenho essas equações aqui que nós podemos utilizar do campo elétrico. Então essas equações dão origem ao campo elétrico e a partir desta equação nós chegamos nessa daqui e diz que força é igual a carga vezes o campo. Força é igual a carga vezes o campo. Onde campo, então, é força dividido pela carga, eu ainda posso escrever dessa maneira aqui, tá bom? Onde K0 é a constante. K0 é a constante eletrostática do vácuo. Tá joia? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido justamente o que eu quis passar nessa nossa aula de hoje, tá joia? Se você gostou, deixe o seu like, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer esse projeto que eu estou fazendo, tentando levar e disseminar um pouquinho a física para a galera, tá joia? No meu canal também tem aulas de matemática, então se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com os demais para que esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá joia? O meu muitíssimo obrigado pela participação de vocês e até breve. Professor Gustavo Lobão.